Quando investigamos a história oculta da humanidade, é comum nos depararmos com um nome, uma instituição, a Instituição Smithsoniana. Situado no coração dos Estados Unidos, em plena Washington, D.C., encontra-se o prédio principal do maior complexo de museus do mundo, que abriga 19 museus, 7 centros de pesquisa e nada mais nada menos que 142 milhões de itens. E evidentemente que não estamos aqui para trazer a história oficial da Instituição Smithsoniana. Isso você pode encontrar no próprio website da instituição, que tem vastos materiais contando a história da própria instituição. Hoje nós vamos levantar questões delicadas, digamos assim, como por exemplo o fato da instituição Smithsoniana ter sido acusada, muitas vezes ao longo da história, de acobertar evidências de descobertas arqueológicas que não condizem com a história oficial. Nós vamos ver algumas coisas bastante curiosas que estão no subsolo da instituição Smithsoniana. Você acha que conhece todos os segredos da história? Olha que eu acho que não, hein? Arqueologia proibida, criptozoologia, criaturas míticas, ciência oculta, civilizações perdidas, resetadas. Te convido nesse momento a desenterrar a verdade, porque a verdade importa. O Underground Smithsoniano, aqui no Além da Nuvem. Para começar a história dessa gloriosa instituição, podemos dizer que ela foi imposta por James Smithson, químico e mineralogista, que era filho ilegítimo de uma nobre família britânica. Por razões desconhecidas, ele nunca visitou a América. Smithson deixou um testamento complicado, ditando que se ele não tivesse pretendentes vivos, legítimos ou não, sua fortuna seria legada ao Congresso dos Estados Unidos da América, expressamente para criar um instituto em seu nome, construído especificamente em Washington, com a única instrução de que seja usado para o aumento e difusão do conhecimento entre os homens. Eu não sei você, mas quando eu vejo o nome Smithsoniano, imediatamente eu lembro do agente Smith, que no filme Matrix era o agente, ou melhor, os agentes responsáveis por manter as pessoas aprisionadas dentro da Matrix. Será só uma coincidência? O que você acha? Não esquece de deixar a sua opinião aí nos comentários. Aproveite também para deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito, marcando em receber todas as notificações. Bem, voltando à nossa história da instituição Smithsoniana, quando o Sr. Smithson morreu em 1829 e seu único herdeiro morreu sem filhos em 1835, os britânicos informaram o presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, sobre esse legado bizarro ao Congresso dos Estados Unidos. Em resposta, Jackson enviou Richard Rush, um político de carreira, que sabia muito bem como trabalhar no sistema. Rush transformou uma tarefa relativamente simples em uma desculpa sem fim para viver bem em Londres, com o dinheiro dos contribuintes americanos, gastando cerca de 14 mil dólares por ano, o que era uma fortuna para a época. Em 1837, o Congresso percebeu a fraude e disse ao Sr. Rush que eles estavam colocando um limite em seus gastos e que ele seria demitido se não apresentasse a fortuna dos Smithsons ou prova de um herdeiro. Poucas semanas após essas comunicações, o Rush finalmente conseguiu obter a documentação de que os Estados Unidos eram o representante legítimo. O legado para os Estados Unidos foi de 508.313 dólares. O presidente Jackson solicitou que todo o valor fosse emitido em libras esterlinas de ouro britânicas. Isso deu 105 sacas no total. Assim, Rush, carregando o equivalente a 20 milhões de dólares em termos atuais, fez uma viagem altamente divulgada de Londres
de navio e trem para Washington, com jornais relatando cada passo da viagem. Surpreendentemente, nenhum roubo foi tentado, mesmo quando o Sr. Rush parou na Casa da Moeda da Filadélfia para transformar o ouro em moeda forte, uma soma aproximadamente equivalente a 1/66 de todo o orçamento federal da época, ou 1,5% de todo o orçamento federal dos Estados Unidos. Existem vários fatos suspeitos relacionados à corrupção e coisas mal explicadas, como por exemplo, a demissão de Richard Rush. Posteriormente ele acabou sendo recolocado como conselheiro de regentes da Smithsonian Institution, que ainda lhe deu um bônus muito gordo. Quem sabe ele sabia demais. E caso não estivesse satisfeito, poderia falar algo que não devesse. Existem alguns fatos interessantes que vale a pena mencionar aqui. Como foi que o Instituto Smithsoniano começou então a levantar suspeitas de estar acobertando evidências arqueológicas que vão contra justamente aquele velho materialismo histórico, a chamada versão oficial, que acaba sendo imposta em muitos aspectos pela instituição smithsoniana. Foi a instituição smithsoniana que decretou que antigas civilizações não poderiam ter cruzado o Oceano Atlântico antes dos europeus. A instituição smithsoniana tem sido acusada de ocultar evidências de ossadas de homens gigantes, homens e mulheres gigantes, em toda a América do Norte, e também de esconder uma possível presença de civilizações da Tartária espalhadas também nas Américas. Antes do início da construção do castelo e do complexo, houve uma grande disputa a respeito de que finalidade seria dada ao dinheiro. A coisa estava tão complicada que a Inglaterra chegou a pedir que o dinheiro fosse devolvido à Inglaterra, uma vez que os Estados Unidos não estavam atendendo ao pedido de James Smithson de direcionar aqueles fundos para uma instituição focada na promoção do conhecimento. Finalmente, em 1846, o projeto de lei foi aprovado, com algumas estranhas estipulações sobre manter todos os artefatos do Sr. Smithson separados das coleções públicas, porque ele deixou também o que seria o início da coleção da instituição smithsoniana, incluindo 2 grandes caixas cheias de espécimes de minerais e tratados manuscritos, aparentemente com a caligrafia de James Smithson. Havia também uma coleção de pedras preciosas e minerais cristalizados requintados, que formavam a coleção mais rica e rara dos Estados Unidos na época. Mas o ponto é que nesse momento já começava a haver uma segregação de conteúdos. Uma parte seria levada ao público e outra parte seria guardada nos porões da instituição smithsoniana. Apesar dos apelos para evitar que os custos de construção retirassem grande parte do legado, os comitês recém-empoderados começaram a inspecionar os prédios públicos existentes e rapidamente reivindicaram as principais terras públicas, designadas para monumentos, inclusive perto do local do monumento a Washington, para a construção do castelo da instituição smithsoniana, ou quem sabe uma reconstrução. O próprio monumento a Washington já é uma dessas construções suspeitas de já estarem lá e terem sido reconstruídas ou reformadas. O castelo, diga-se de passagem, foi localizado ao lado dos currais de escravos, que certamente forneceram a força de trabalho para a construção ou reconstrução do castelo. Diversos arquitetos apresentaram planos ao comitê smithsoniano, que seguiam layouts de museus mais convencionais. Mas como todo projeto foi dirigido pela alta cúpula de Washington da época, eles tiveram que se esforçar muito para aprovar a construção de um castelo completo. No final, o comitê contratou o queridinho da arquitetura do antigo império da época, James Renwick, que está conectado com mais de uma dúzia de estruturas suspeitas do antigo império. E o que é curioso é que, assim como outras estruturas suspeitas do antigo império,
que supostamente foram construídas por volta de 1850, a única imagem da construção mostra paredes intactas com equipes focadas na reforma dos telhados das torres. E só. É possível ver também algumas evidências de inundações de lama ao solo, janelas no nível do solo, o que não parece ser uma boa ideia em um pântano, certo? Só o que vemos é terra. Parece muito com aquelas imagens que já vimos aqui no canal Além da Nuvem, do Texas, após um suposto mud flood. Considerando a comoção pública que financiou este lugar, parece que eles teriam documentado rigorosamente a construção do castelo, mas não, todas as fotos mostram um edifício concluído. Não há fotos ou mesmo pinturas que representem a construção do castelo da instituição smithsoniana. Sempre aparecem apenas reformas ou construção de telhados. E isso é bastante surpreendente, tendo em vista a importância que o empreendimento tinha politicamente para a época. E o arquiteto escolhido para fazer ou recuperar o castelo da instituição smithsoniana é bastante peculiar. Trata-se de James Renwick Jr., que, segundo a Enciclopédia de Arquitetura Americana, foi um dos arquitetos americanos mais bem-sucedidos do seu tempo e era certamente o arquiteto mais famoso de Nova York, que estava se tornando, àquela altura, a cidade mais importante da América. Algumas curiosidades sobre James Renwick Jr. é que ele projetou a primeira casa da Sociedade Fraterna Secreta Delta Psi, fundada na Universidade de Columbia. E é curioso o fato de que fotografias antigas mostram um arranjo de alta inclinação com a figura de uma coruja no telhado e uma placa com as letras gregas Delta Psi. Seria alguma semelhança com a antiga bandeira do Império da Tartária, que também tinha uma coruja preta? Curioso é que James Renwick ficou conhecido justamente por promover uma espécie de renascimento de estilos medievais, inclusive com influências góticas, alemãs, francesas e inglesas. Tendo em conta que ele estava em 1850, é bastante curioso o fato de construções como a Catedral de São Patrício em Nova York, atribuída a Renwick, tenha sido construída nessa época, na metade do século XIX, quando aquele estilo era característico do século XI e XII. Sabe-se que James Renwick Jr. teve envolvimento também com a Ordem da Bandeira Star Spangled, que era uma sociedade secreta juramentada na cidade de Nova York, que basicamente foi criada para se opor e protestar contra a ascensão da imigração irlandesa, católica e também alemã nos Estados Unidos. Basicamente era um movimento nativista, conhecido também como os Know Nothing, que significa literalmente os sabem de nada, pois quando algum membro dessa ordem era questionado acerca dela, eles respondiam não sei de nada. Por isso o movimento ficou conhecido como Know Nothing. A própria Wikipedia descreve o movimento da seguinte forma: embora os Know Nothing fossem originalmente uma sociedade secreta de homens que se opunham ao catolicismo romano, à imigração irlandesa e a outros católicos romanos em muitos aspectos, eles eram um movimento populista e xenófobo. Outro ponto curioso é que a família de James Renwick Jr. era muito rica, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Seu pai, que era engenheiro, foi responsável por construir o Morris Canal, que começou a ser construído a partir de 1829, e era um canal de mais de 172 quilômetros nos Estados Unidos, que leva a gente a se perguntar se na verdade ele estava construindo ou apenas tornando reutilizável na época. A família de James Renwick também tinha muitas terras que pertenciam a essa família, levando em conta a ideia de que já haviam construções do antigo império presentes nos Estados Unidos, construções atribuídas, por exemplo, à Tartária. Não seria difícil imaginar que, se grandes extensões de terra contendo estas estruturas estivessem de posse de poucas famílias, seria possível
revitalizar essas estruturas. E se houvesse, de fato, um interesse em ocultar essa parte da história, isso poderia nos ser apresentado como se tivesse sido uma obra do próprio arquiteto em questão, que, diga-se de passagem, fez muitíssimas obras, um número imenso de projetos. Ou então, conforme alguns sugerem, ele estava apenas desenterrando a história. O que você acha? Não esquece de deixar a sua opinião aí nos comentários. E agora é o seguinte, tá? Enquanto você está assistindo isso, milhares de pessoas estão dominando a IA e conquistando resultados impressionantes. E você está ficando para trás. No Além da IA, você vai aprender o resultado exato para criar textos, imagens e ideias profissionais em segundos, sem gastar rios de dinheiro ou perder meses tentando descobrir como fazer isso sozinho. É como ter um funcionário 24 horas, 7 dias por semana que trabalha de graça, transformando suas ideias em resultados reais. Preço extremamente acessível, baratíssimo, e as vagas estão acabando. Clique agora e entre para o grupo que já está saindo na frente, Além da IA. Porque saber como funciona é melhor do que só saber que existe.